É o primeiro júri que eu faço com os jurados que foram sorteados. Meu nome é Daniel Avelar, sou juiz que preside, então, a segunda vara privativa do júri Curitiba, responsável pela convocação, senhoras e senhores, para esta reunião. Então, não é o primeiro júri, mas a partir de agora vão trabalhar comigo terça, hoje, quarta e quinta-feira, eu estarei na presidência dos trabalhos. Para que a gente possa formalmente dar início a essa sessão, vou pedir gentilmente ao Justiça, o Fabrício, que realize o pregão, por favor. Conversando ali. Pronto, pode, de qualquer maneira, pode dar início, beleza? Então já consta o abandono de plenário e a multa. Tá certo. Sob a presidência do Dr. Daniel Avelar, o juiz de direito da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba, será submetido a julgamento o réu Edson Marcos dos Santos, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 4 e 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1, e parágrafo 7º, inciso 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, tendo como vítima Camila Martins de Souza. Por determinação do meritíssimo juiz, apregou as partes, na pessoa do Dr. André Thiago Glitz, representante do Ministério Público, do Dr. Wesley Rodrigo dos Santos, procurador da assistência de acusação, e dos doutores Maynard Moreira e Luiz Cláudio Fallars, defensores do réu, além do próprio réu que se encontra presente. Todos esses estão presentes, com exceção da Janaína Magalhães. Certo. Bom, esse passo para os acadêmicos tomarem conhecimento, né, trata-se do pregão. O pregão é um ato formal, solene, que deve inaugurar a sessão do julgamento. Tem por finalidade não apenas avisar a comunidade, a sociedade do caso que será levado, mas é um marco processual para suscitar eventuais nulidades relativas. Então, são aquelas que tenham ocorrido após a preclusão da pronúncia e o início dos trabalhos em plenário. Se alguma das partes identificasse qualquer defeito no processo, seria o momento de levantar a mão, né, e pedir a palavra para constar em ata eventual indignação, impugnação a um documento, a uma fase, ou qualquer outro ato que desrespeite à legislação. Né? Considerando que não há manifestação, eu considero o processo saneado nesse momento, ou seja, apto a dar início ao julgamento. O julgamento apenas pode se iniciar se pelo menos 15 jurados estiverem presentes ao ato. Para cada julgamento, pelo menos 15. Se tiverem 14 jurados, a sessão não instala. Então, vocês imaginem que, quando eu tenho mais de um acusado, 2, 3, 4, o número de jurados tem que ser muito maior, porque o jurado já sabe, cada uma das partes pode recusar imotivadamente até 3 jurados, faz com que seja necessário realmente um quórum maior. Então, feito o pregão, constatado efetivamente a presença de pelo menos 15 jurados, eu posso declarar instalada a sessão, claro, né? Já visualizando a presença do Ministério Público, já foi identificado no pregão, a presença do acusado, a presença do seu defensor. Nesse caso, também a presença da Defensoria Pública ocupou no polo e assistente de investigação. O Luiz está escondido atrás da... mas está aqui presente. Então, dentro desta urna, eu tenho o nome dos jurados que estão aqui presentes. Após o sorteio, vou pedir gentilmente a jurada, o jurado, que se identifique. E aí eu vou me dirigir primeiro à defesa, perguntar se a defesa aceita ou recusa o jurado. Da mesma maneira, eu vou perguntar ao Ministério Público se aceita ou recusa. Recusado por uma das partes, o jurado deve sentar e aguardar o final do sorteio. Se não for recusado, o jurado, a jurada pode entrar e escolher uma das 7 cadeiras do Conselho de Sentença, a sua escolha. Fiquem à vontade para tomar qualquer assento. Então, vamos dar início ao procedimento de sorteio. Por gentileza, se identifique. Flávia Bardal. Levante a mão, está aqui presente. Escuto a defesa. Doutor. Silêncio, com todo respeito, a defesa agradece, mas recusa. Obrigado. Pode se sentar, por gentileza. Hoje, uma primeira dispensa pela defesa. Colocaram, acho que tem um acento, né? Janari, é isso ali? Está certa a pronúncia? Muito obrigado. Consulta a defesa. Todo respeito, dispensa.
Hoje dispensada, pode se sentar, por gentileza. Valderice Xavier, aqui à frente, da defesa. Aceito, excelência. Defesa aceita, consulta do Ministério Público. Por gentileza, pode vir à frente. Hamilton Carlos Souza. E-mail, consulta Aceito, excelência. do Ministério Público. Pode vir à frente, por gentileza. Leila Tanche, que é à minha direita, consulta a defesa. Excelência, a última dispensa. Obrigado. Está dispensada hoje, só sentar, por gentileza. O Ministério Público tem 3 recusas, a defesa não tem mais nenhuma. Passo, então, a me dirigir diretamente ao Ministério Público. Dixon Sanches, que é à frente, consulta o Ministério Público. Só aguardar, está dispensado. Rodrigo Pereira, ao fundo, consulta o Ministério Público. Hoje dispensado também. Natália Winter, meio, consulta o Ministério Público. Aceita, pode vir à frente, por gentileza, Natália. Daiane Silva, bem no meio lá, consulto. Pode vir à frente, por gentileza, Daiane. Robson Barbosa, ao fundo, consulto o Ministério Público. Aceita, pode vir à frente, por gentileza. Flávia Bispo Neves, também ao fundo. Pode vir à frente, por gentileza. Tem mais um. Júlia Bezerra da Silva, aqui à frente, pelo Ministério Público. Pode vir à frente, por gentileza. Eu vou pedir a gentileza que todos os presentes se levantem, por favor. Caríssimas juradas, jurados, após a exortação legal, vou chamar individualmente o nome de cada uma das senhoras e senhores. Peço urgentemente que, após a exortação, levantem o braço direito, repetindo a frase "assim eu prometo", certo? Em nome da lei, consinto examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Por gentileza, quando chamado, levante o braço, repetindo a frase "assim eu prometo". Júlia Bezerra. Flávia Bispo. Robson Barbosa. Daiane Silva. Natália Winter. Hamilton Souza. Valderice Xavier. Obrigado, podem se sentar. Demais jurados presentes e não sorteados, muito obrigado. Voltamos a nos encontrar amanhã. Uma boa tarde. Entre vocês. Fale. Eu lembro assim. Acabar de terminar. Sim. Estava ao fim. Aí,
Quando que foi isso, Camila, que você conheceu ele e começou a se relacionar com ele? E ele estava saindo de um outro relacionamento, então vocês Diz foram ele que morar juntos em algum momento? foi depois de 6 meses. Então, depois de 6 meses, vocês passaram a coabitar. E até quando que vocês moraram juntos? Você mencionou que o Edson vinha de um outro relacionamento. Você conheceu essa outra pessoa, essa companheira anterior dele? O filho, então, assim, Você conhecia ela? Um filho. E que idade que era esse menino? Qual que era o nome dela? ela, E você mencionou que, salvo engano, que ela não aceitava bem o fim desse relacionamento deles. Por que que você afirmou isso? Quais são os fatos que te levam hoje a afirmar isso? tipo, era no meio do assim, eu não fez nada pra mim. Daí eu lembro que depois disso, parece que não ia me deixar mais do que ela ia voltar com ele. Daí eu lembro que assim, ela foi até no meu trabalho pra falar mal dele. Falar mal dele. Ela contou pra você que Sim, ele era agressivo com ela. sim. Ela chegou a mencionar algum processo judicial, alguma medida protetiva que ela tinha, que existia em relação desse relacionamento deles? Eu não lembro. Isso antes de vocês se conhecerem, quando ele ainda estava Isso, com ela? aham, bem- É ela que te contou isso? Você lembra como é que você soube? Foi ela que me contou da. E nessa dinâmica, então, Camila, do início do relacionamento, que é ainda a figura dessa ex-companheira dele, da Bruna, com o filho deles, era presente, como é que ela foi se desenvolvendo? Como é que isso era no dia a dia de vocês? Tinha que estar junto. Tá, o menino lá no. Tá com ela lá. Aí eu lembro. Então, eram os momentos que você convivia com ela, eram nesses momentos de visitação da criança? Os amigos. E onde que isso acontecia? Como é que é o nome desse primo? Giovanni. E lá, então, a Bruna ia com o filho deles e o filho convivia com o Edson, segundo você, nesse ambiente que tinha churrasco, drogas, bebida. Que tipo de droga que tinha, Camila? Nada veio tentar. Lembro que ele tava ali com a gente, daí do nada ele sumiu. Ele sumiu. Daí daqui a pouco ela começou. Ele veio pra sentar do meu lado e ela pegou, tirou o menino do lado, perto do meu.
A discussão começou. Ela começou a horror. Vou falar os nomes aqui. E a gente começou a discutir. Aí, só que assim, ela tinha antes, outros episódios dela não foi. Teve também ela trabalho pra me bater, parasse dele. Lembro que ele voltou, ele tinha saído pra droga. Ele voltou, era diferente, ele tava diferente. Foi nesse dia que daí eu descobri. Então você descobriu que ele usava droga numa dessas visitações dele ao filho. E antes disso, você já tinha visto ele usar droga ou ele tinha comentado com você que ele usava? Não, eu sabia que bebia. A droga eu não tinha me falado, mas então como eu não vi, E você disse que ele bebia. Ele sempre bebeu durante o período que você esteve se relacionando com ele? Com que frequência? e assim, Que tipo de bebida? bebia de tudo. Hum? Era mais comum cerveja. Uhum. E durante o relacionamento de vocês, então, você continuou trabalhando, ele trabalhava, como é que dava essa dinâmica do núcleo familiar de vocês, de vocês dois? Vocês trabalhavam, sustentavam a casa, pagavam as contas, como é que funcionava essa dinâmica, Camila? Lembro que daí foi morar junto, eu trabalhei ainda durante um mês, lá nesse mesmo local onde a gente se conheceu. Só que daí ele falou assim pra mim, que pra mim sair do trabalho, ele iria me sustentar, porque ele queria final do ano, e foi tipo, vamos dizer assim, julho. Ele queria que eu saísse do trabalho, porque final do ano, em dezembro, ele ia me levar pra casa dos pais dele pra conhecer os pais dele. E daí, tipo assim, foi esses 6 meses que foram ali, eu acho que eu entrei acabando entrando em depressão por causa dessa pressão toda, sabe? Você saiu do seu trabalho? Saí do meu trabalho. E daí você ficou sem trabalhar durante esses 6 meses? E daí quando eu tinha ido lá pra casa dos pais dele, aí tentei retomar um novo trabalho, eu não tinha mais emocional, eu ia trabalhar. O que você sentia, Camila? O que aconteceu com você nesse período que você está dizendo que você não estava bem, não conseguiu voltar a trabalhar? É que assim, era muita ofensa, era uma coisa atrás da outra. Daí tinha também o comportamento dele, que não era ainda tão abusivo na época, no começo. Era mais essa parte dela querer se meter no meio, dela querer, sabe, ficar ali com ele e ficar meio que essa briga. Aí usava a criança, porque eles usavam a criança, porque eu tenho que ver meu filho. Eu entendi, assim, que ele tinha que ver o filho, mas naquelas condições estava fazendo mal pra mim. Estava acabando com o meu emocional, estava acabando com o meu psicológico. Tanto que daí eu não conseguia nem trabalhar, porque eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo. Eu só ficava relembrando aquilo. Tá, e você mencionou que daí, a partir de um determinado momento, o relacionamento se tornou abusivo. De que forma esse relacionamento se tornou abusivo, Camila? O que acontecia? O que começou a acontecer que não acontecia no começo e passou a acontecer? Foram as agressões ainda. Era quando eu ia cobrar alguma coisa dele, tipo, respeito, que era ali um mito, que nem devia ser cobrado. Eu cobrava, eu falava, eu brigava. E porque eu falava, essa menina está me fazendo mal. Você tem que fazer alguma coisa, porque você indo nessas condições, não tá dando, ela não tá me respeitando. Daí eu lembro que a gente briga por isso. Daí que teve também por causa de ciúme, da parte dele também. Daí que começou agressões. Agressões físicas, verbais, psicológicas? Que tipo de agressões? Todos. Era principalmente a psicológica, né? Como é que, se você pudesse explicar para os jurados, para as senhoras juradas, essas agressões psicológicas com as tuas palavras, Camila, o que você sentiu, o que acontecia? Como eu falei, na questão de eu querer cobrar as coisas dele, respeito, né? Porque, assim como ele cobrava de mim, então eu queria que ele me desse. Ele começava a falar que eu era uma pessoa ruim, como que ele falava, que eu não tinha Deus, porque eu estava querendo respostas. A menina me falava uma coisa que
coisas sobre ele e eu queria tirar satisfação com ele. O Porque, que ela falava, Camila? eram umas coisas muito baixas, eu não sei. Você pode falar, Camila. O que ela falava pra você? Posso? Pode. Ela falava que eu era uma corna, que eu era uma trouxa, que ela tava lá com ele. Eu não estavam fazendo, mas falou. E... Que eles estavam tendo relação sexual? Exatamente. Era esse tipo de coisa. E foi por isso que eu comecei a ficar muito mal, porque eu fiquei pensando aquilo. Eu achava assim, começou a ficar desumano aquilo, sabe? Estavam fazendo, o problema era deles, mas assim, não precisava vir ficar me falando. Quando eu fui questionar ele sobre ele então que falasse a verdade, mas ele não, ele ficava me manipulando com aquilo. Aí fazia eu me sentir errada, só porque eu tava cobrando o mínimo. Quando você questionava ele sobre isso, Camila, como é que ele reagia? Falava que eu era louca, que eu só acreditava nos outros, que iam acabar com o nosso relacionamento, porque tinham inveja do nosso relacionamento. Eram essas coisas assim. E você se sentia como depois dessas conversas com ele? Mal. Eu me sentia assim, que realmente eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa ruim, porque eu tava julgando uma coisa que eu não sei. Era uma coisa que vinham me falar, só que vinham me falar, não é uma coisa que eu me inventei. Vinham me falar. Então ficou na minha cabeça. Eu só queria respostas. Ele chegava a te xingar, Camila? Do quê? Ele falava que eu era piranha, que eu era biscate, que eu ia voltar pra minha vida de biscate, principalmente no final assim, do relacionamento. Porque, obviamente, antes dele eu tinha pessoas, então. E agressão física, Camila? Você chegou a sofrer durante o período que vocês estiveram juntos? Tanto que quando eu decidi pôr um basta, foi numa briga que ele estava na casa do irmão dele, bebendo. Eu acho que naquele dia ele não estava usando droga. Daí ele tinha brigado com o irmão dele, ele chegou em casa muito alterado. E assim, eu estava em casa. A gente tinha tido uma discussão breve por causa de uma coisa boba. E daí eu lembro que eu estava em casa, ele chegou surtado, gritando já comigo no portão, falando que eu e o irmão dele tinha acabado com a vida dele, só atrapalhava ele. E eu sem entender nada. Daí eu lembro que nesse dia ele estava com uma garrafa de uísque na mão. E ele quebrou aquela garrafa, virou em 1000 pedaços. Só que na hora de que ele quebrou a garrafa, não sei, eu acho que ele cortou a mão e talvez ali na hora ele achou que eu tinha feito alguma coisa com ele. E daí eu lembro que ele me deu um tapa na cara. Um tapa na cara, se eu não estou enganada. Mas assim, eu lembro que daí eu saí correndo, tinha uma escadinha onde a gente morava, eu saí correndo pra rua. Daí, tipo, um rapaz passando na rua e ficou assustado, olhando. Ele queria brigar até com o rapaz. Tá. E antes isso foi quando? Foi no final, assim. Mas teve várias. Teve uma vez que eu cheguei do trabalho, eram umas 9 horas da noite. Eu trabalhava perto da minha casa. E eu lembro que ele tinha acabado de... Ele tava fazendo churrasco lá com os parentes dele. E daí, quando eu cheguei, eram umas 9 horas da noite. A minha casa estava cheia de gente, estava tudo bagunçado, porque eu tinha deixado tudo em ordem. Enfim, eu cheguei cansada. Eu cheguei às 9 horas da noite, eu tinha trabalhado o dia todo, ele estava em casa. E eu cheguei assim, eu não falei nada. Só que a minha cara diz tudo. Daí eu cheguei, eu lembro que foi ali. Eu fui pro quarto e ele percebeu aquela minha cara. Eu tinha ficado brava, que eu estava brava. Ele não tinha ido me buscar no trabalho, sendo que tinha... vamos buscar no trabalho, mas... Eu lembro que eu fui pro quarto e... Nesse dia ele me deu um tapa que chegou a no nariz. Daí eu fui pra casa de um tio dele, da tia dele. Passei a noite lá. Foi no dia 11 de outubro. Não vou lembrar a data, o ano certinho, mas eu lembro disso. Camila, consta nos autos desse processo, movimento 297.3, mensagens de texto que foram identificadas pela perícia do Instituto de Criminalística do Paraná no telefone celular do Edson. Você se recorda? Eu vou ler para você uma mensagem para ver se você se lembra.
Isso foi no dia 29 de maio de 2021, às 12h57:08. Vocês estão tendo uma discussão aqui, daí em determinado momento, né? Você fala pra ele: eu estou toda roxa e dolorida, vim trabalhar mal, eu não mereço, ok? Você se lembra do contexto dessa mensagem? O que tinha acontecido? 29 de maio de 2021. Se não lembrar, não tem problema também. Dia 4 de julho de 2021. Isso tudo em 2021. Né? Ele manda uma mensagem para você. Nossa, cara, você me fazer isso hoje. Atenda essa merda, filha da puta. Isso foi em 4 de julho de 2021, às 19h24. Você lembra do contexto dessa mensagem? Camila, e aí, nesse dia envolvendo segundo teu relato, um tapa que o Edson desferiu contra você, nesse dia da garrafa de uísque que você mencionou, essa briga, isso você disse que foi já no final do relacionamento, correto? O que aconteceu a partir daí? Eu lembro que eu tinha passado a noite aí no casa do irmão dele. Você saiu de casa nesse dia? Sim, eu fiquei com medo porque ele estava muito alterado. Ele tinha brigado com o irmão, daí eu acho que o irmão dele agrediu ele, provavelmente é maior que ele, deve ter apanhado do irmão e veio descontar a raiva dele em mim. E daí eu lembro que eu passei a noite na casa do irmão dele, porque eu tava com medo. E de manhã não, era acho que umas 2 da tarde, eu tinha ido pra casa pra buscar as minhas coisas. Eu apanhei aquele dia literalmente de graça, mais uma vez. Daí, ele escondeu a chave. Ele não brigou comigo, não falou nada, escondeu a chave. E se vitimizando. Falando que não lembrava de nada, não lembrava o que tinha me feito, pedindo perdão, falando que não ia fazer mais aquilo. E só que parece que acabou ali, sabe? E nem eu mesma sabia, mas acabado ali. A partir daí, o que você fez? Foi em novembro. Teve dezembro, teve daí as festas de final de ano. Eu lembro que a gente tinha combinado de passar, eu acho que era o Natal com a família dele e o Ano Novo com a minha. E daí a gente ia passar a virada de ano com a minha família, a gente já tinha combinado, ele foi. Só que em determinado momento ele quis ir embora, assim, casa sabe que era a casa do meu cunhado. Ele quis ir embora, daí quando eu fui ver ele tinha ido lá pra casa do primo dele. Onde aconteceu essas coisas lá, no começo que eu falei. E daí eu tinha ficado muito chateada por isso, porque a gente tinha combinado de passar a virada de ano com a minha família. Mas não, eu tinha sempre que ficar ali com a família dele, eu enfiada na casa da família dele. E daí, depois daquilo, eu lembro também que nesse dia ele não foi trabalhar. Na véspera, eu fui trabalhar, ele não foi. Porque ele já bebia também horrores. E daí ele falou, eu não vou trabalhar, que eu não aguento trabalhar. Isso já foi em dezembro, e daí em janeiro foi quando eu falei que eu não queria mais. Como é que foi quando você decidiu que não queria mais? O que é que você fez? Que conversa que vocês tiveram sobre? Eu lembro que a gente ia na casa do primo dele, e daí eu já tava meio distante. Já fazia um mês que eu tava distante. Desde da briga de novembro eu já tava meio diferente. E daí eu tinha chamado ele pra ir embora. E daí ele falou, eu já vou. Mas assim, já vou e continuou ali conversando como se eu nem estivesse ali. Eu falei, não, tá beleza, vou esperar. Isso foi umas 11 horas. Deu 11h30, meia-noite. Quando era 2 da manhã, a gente foi pra casa. Aí foi nessa hora que eu criei coragem e falei, não quero mais. Não dá, não tô feliz, não tô bem. Na verdade, nunca tinha me feito bem. Daí, de início, eu lembro que ele aceitou, mas depois ele me ligava, era meio confuso. Tá, quando você decidiu, então, que ia mais estar nesse relacionamento e comunicou isso a ele, você saiu de casa? Como é que foi? Sim, isso foi, quando eu conversei com ele, foi na segunda eu já não fui mais pra casa.
Na terça-feira, que seria a nossa folga, que eu fui buscar minhas coisas. Então você voltou, você comunicou ele no domingo e voltou para casa na terça-feira buscar suas coisas. Isso, eu tive que ir com a polícia lá porque ele não queria deixar eu buscar minhas coisas. Como é Tanto que daí foi eu esse dia? Como é que foi esse dia? Eu lembro que era no sofá. Tava na... Aí era 7 horas da manhã, mandando mensagem. Me xingando horrores. Ele falava assim que não era pra mim buscar nada meu lá, porque não tinha mais nada, que ele tinha rasgado tudo. Só que quando ele falou, ele inclusive me mandou até umas fotos. Só que quando ele falou, eu não imaginei que era realmente tudo que ele tinha rasgado. E daí, tipo, eu lembro que ele me xingava muito, muito. Eu fiquei com medo, óbvio. Eu falei assim, eu não vou poder ir buscar lá sozinha. Eu falei com a minha amiga, então ela disse assim, melhor você chamar a polícia. Eu fui. Só que quando a polícia chegou lá, obviamente, ele não falou nada, ficou mudo Você foi com a polícia buscar suas coisas. com a polícia. Com quantos policiais? Eram 2. Eu não lembro os nomes. Tava muito nervosa, eu não lembrei de perguntar. Como é que foi? Daí vocês foram lá na casa e você foi procurar os seus objetos pessoais na casa, é isso? Isso, eu lembro que minhas coisas estavam tudo rasgadas no chão. Eu fiquei desesperada. Rasgada? Desesperada, porque eu não esperava aquilo, porque, tipo assim, ele sabia o quanto eu trabalhava, ele também trabalhava. Sabia o quanto era difícil. Eu trabalhava de domingo a domingo, feriado, quando eu queria que um dinheirinho a mais eu tinha que comprar. Então, tudo que eu comprei aqui era meu dinheiro. Foi o meu trabalho, foi o meu esforço. Então, aquilo, tipo, acabou. Mas o que ele rasgou, Camilo? Era blusinha, calça, roupa íntima, calçado, o que você puder imaginar. Ele só não rasgou as minhas blusas. Mas, assim, tipo, jaquetinha, assim, bem... E aí você foi com os policiais, constatou que suas coisas estavam nesse estado que você mencionou, o que que... Aí eu lembro que eu perguntei pro policial, você acha que eu devo tirar foto? E aí o policial falou, melhor você tirar. Aí eu tirei, não sei como que eu tirei de tirar foto ainda na hora. Saí de lá, me sentindo mais uma vez humilhada. Tipo, parece que do começo ao fim eu fui humilhada, mas assim, a sensação de alívio, sabe? Eu lembro que a hora que eu fechei o portão, eu falei assim, eu não vou mais passar. Vai ser a última vez, tá? Por causa dele. Aí, no dia seguinte, eu fiz a medida protetiva. Como é que você fez para recuperar suas coisas? Que ele rasgou, destruiu. Trabalhando, ganhei bastante coisa também. Assim, graças a Deus não me fez falta. Mas era meu. Eu trabalhei, ele não me deu nada. Eu nunca pedi nada pra ele. E assim como ele não ia gostar que eu fosse com ele, porque tipo, eu cuidava das coisas dele como se fosse as minhas. E daí, Camila? Nesse dia você foi lá, pegou suas coisas e levou embora. O que você levou com você desse dia? Você pegou o que tinha sobrado de objetos pessoais teus? Pegou mais alguma coisa? Documentos, esse tipo de coisa você conseguiu? Ah, não. Ele tinha até escondido meus documentos. Se você puder contar o que aconteceu. Eu lembro que eu consegui recuperar foi as blusas. Daí eu lembro que eu senti falta dos meus documentos. Eu fui perguntar pra ele, cadê meus documentos? Ele, eu não sei, eu não vi. Fazendo assim, entendido o tempo todo. Daí, eu lembro que por segurança, eu peguei os documentos dele. Se ele não devolver o meu, eu vou ficar com os dele. Até porque era uma segurança. Eu pensei assim, não, se ele sabendo que eu tô com os dele, talvez ele não vai estragar, rasgar meus documentos como ele fez com minhas roupas, né? E daí eu levei. E daí eu lembro que eu só tive ainda um contato com ele por causa desses documentos. Eu já tinha perdido minhas coisas. Eu não queria perder mais os documentos, porque seria mais uma coisa pra mim me preocupar depois. Então você levou os documentos dele. Por garantia, só pra depois ele devolver os meus. E foi o que aconteceu. E daí como é que você devolveu esses documentos pra ele? Eu lembro que o meu, ele devolveu pelo irmão dele, que trabalhava comigo. Dele eu devolvi pra... Tô enganada, pelo que eu lembro, era pra filha da minha ex-cunhada. E daí? Então aconteceu esse episódio das suas roupas, das suas coisas.
você registrou a ocorrência, solicitou as medidas protetivas. Isso foi quando, você lembra? Foi em fevereiro. Era começo do mês. E aí, o que aconteceu nesse mês de fevereiro? Ele deixou você em paz? Ele te procurou? Como é que... Não, eu lembro que ele continuou me ligando, mandando mensagem mesmo com a medida. Ainda eu falei pra ele, você não pode ficar entrando em contato comigo porque eu fiz uma medida contra você. Eu acho que ele achou que eu tava brincando. Daí, depois disso, ele foi na onde eu trabalhava, na padaria, mas ele foi tranquilo. Eu acho que nem tinha bebido, ele foi sóbrio, pedindo pra mim voltar, falando que ia ser diferente. Eu lembro que eu falava que não. Eu me sentia até mal com ele ali, sabe? Era uma coisa assim que não sei explicar. Era um sentimento ruim que eu sentia de estar perto dele ali. Eu lembrava, quando eu olhava pra ele, eu lembrava de tudo que eu passei, de sofrimento, sabe? Daí, eu lembro que nesse dia ele me deixou em paz. Voltar, ele parecia que tinha aceitado. E daí depois, semana depois, ele começou a ligar lá no meu trabalho, insistentemente. Eu mandava as meninas falar, fala que eu não tô, fala que eu não tô, fala que eu saí. E ele continuava ligando. Até que daí, como a minha patroa tava ali perto e eu não queria que ninguém soubesse daquilo, eu falei assim, deixa que eu atendo. Falei pra Delcy, deixa que eu atendo. E daí, nisso, no que eu atendi, ele começou a me xingar também ontem, me ameaçando. No telefone que a Delcy já tava gritando, falando que ia invadir lá, que se não falasse comigo, que ele queria falar com a Camila. Aquela voz, tipo, de autoritário, sabe? Como se ele mandasse, como se eu fosse propriedade dele. E daí, eu atendi o telefone, ele começou a me xingar, pedindo pra mim devolver essas coisas dele, que eram os documentos. Daí, foi quando eu devolvi. Só que ele falava que ia embora. Eu preciso que você devolva minhas coisas que eu tô indo embora daqui. E daí, eu falei, tá, vai embora, então vai me deixar em paz. Daí, eu acho que ele me deixou em paz, assim, uma semana, que foi quando ele invadiu o local que eu trabalhava. Ele, além de ligar no teu trabalho, ele continuava te mandando mensagens, ligando no celular, tentando contato com você por outras pessoas? Como é que era? Ele ligava no meu celular. No meu WhatsApp ele estava bloqueado por mensagem. Se eu não me engano, eu também tinha bloqueado ele. Ele só tinha ainda acesso à ligação. E depois eu bloqueei também. Mas era assim, era 4 horas da manhã, ele tava me ligando. Você chegava a atender essas Não, eu ligações? tava dormindo. Eu via depois no registro. Ele pedia para outras pessoas, alguma outra pessoa veio conversar com você, tentando fazer com que você conversasse com ele, passasse a tentar se Eu lembro voltar. que um dos irmãos, não vou lembrar o nome agora, também faz tempo, tinha mandado mensagem, só que foi na boa também. Ele falou, se não tinha como reatar, se não tinha como voltar, que ele tava sofrendo. Eu falei que não. Mas foi bem pouco, assim. Eu acho que só isso mesmo. E daí, nesse mês de fevereiro, aconteceu isso que você mencionou, todos esses fatos, ele ligava no teu trabalho, aí você falou que ficou uma semana sem tentar contato com você até o dia 26 de fevereiro. Isso, que eu até achei, como ele falou na mensagem aqui, na ligação, ele ia embora, eu achei que ele tinha ido embora. Na minha cabeça, eu falei, acho que ele foi embora mesmo. E como é que foi nesse dia, Camila? Dia 26. O dia 26. Eu lembro que eu fui trabalhar, tinha ido no banheiro, aí as meninas disseram que ele já tinha entrado lá, primeira vez. Foi essa vez que eu fui no banheiro, obviamente ele não me viu. E daí eu voltei. Daí do nada, assim, eu lembro que eu olhei, houve um grito, uma pessoa falando alto, eu olhei pra porta, era ele. Eu fiquei paralisada. Eu lembro que todo mundo correu e eu fiquei tipo uma estátua. Fiquei sem reação. Foi muito. Você estava no seu espaço de trabalho, onde que você estava? Era uma padaria, né? Uma panificadora. Sim, eu tava no balcão. Tava bem atrás do balcão, por fora do Isso, balcão? Atrás do balcão. Ele entrou dentro do balcão. Tinham outras funcionárias ali próximas a você, atrás do balcão? Tinha, mas tipo assim, é que na verdade quando viram ele, ficaram assustados, tipo, todo mundo correu. Mas estavam tipo, perto ali. Você tentou fugir?
Não, eu fiquei paralisada. É que foi, ele veio assim muito rápido. Quando eu vi ele tava na porta, quando eu vi ele tava em cima de mim. Eu já tava no chão. Eu já tinha levantado. Foi coisa assim, segundo. E o que você se lembra, Camila, desse? Eu lembro dele chegando na porta, gritando, e ele falava assim, eu falei que eu ia fazer. Eu falei que eu ia fazer. Por conta de uma postagem que ele tinha colocado no Facebook. Que postagem? Era uma postagem que ele tava todo de preto. E ele falava assim. Me mandaram essa foto, que eu não tinha ele nem no Facebook. Mandaram assim. Ele escreveu assim: estou de preto, mas não estou de luto. Porém, muitos irão ficar. E já tinham falado isso pra mim. Ó, Camila, toma cuidado, teu ex postou isso. E eu nem imaginei. E daí eu lembro que no dia ele falou isso. Eu falei que eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer. E eu lembro que ele veio, me deu uma facada na perna. Aí eu me desequilibrei ali e caí. E ele caiu em cima de mim. Eu lembro ali. Daí eu lembro que eu levantei assim rápido. Rápido, e foi quando ele me deu a facada no. Daí eu lembro que eu segurei assim. Daí ele correu. Então ele partiu pra cima de você, te atacou, você lembra da facada na perna, da facada no peito, e você tentou se defender de alguma forma que você se lembra ou você não teve reação nenhuma? Com a mão. Ó. A única defesa foi. A hora que ele saiu correndo, ele leva a faca com ele ou você lembra disso? Eu soube depois que ele tinha jogado a faca lá no local mesmo. No salão ali da padaria. Mas eu soube depois também. E daí, Camila, o que você lembra depois do ataque? Do que você se lembra? Eu lembro que eu fui lá pra trás, assustada, mas meio sem entender o que tinha acontecido. Eu lembro assim, que eu tava sentindo desconforto na perna, só que eu não imaginava que o corte tava tão grande. Eu lembro que tava sangrando muito. E eu lembro que eu fiquei Eu pedi ajuda pro irmão dele, eu lembro. O irmão dele não me deu bola. E daí eu lembro que eu fui pra um quartinho e lá outras pessoas me ajudaram. Inclusive um menino que tinha acabado de entrar na padaria. Fazia acho que uns 15 dias que ele tinha entrado lá. Foi um deles que me ajudou também. Aí também tinha um rapaz que ele tava cursando enfermagem. Ele também me ajudou. Tanto que ele conseguiu meio que estancar um pouco do sangramento da perna. Mas não sei quem é também, não faço ideia. E aí, alguém chamou a emergência? Como é que foi? Chamaram a emergência e não sei quem que chamou a polícia depois. Não tenho mais conhecimento disso. Até porque daí eu tinha esquecido totalmente dele. Aí a ambulância te levou pro atendimento médico. Em qual hospital que você foi, você lembra? Eu fui pro trabalhador. E foi atendida no trabalhador? Uhum. Chegou a sofrer alguma intervenção ali de emergência para... Eu lembro que eu fui fiz os exames lá que tinha necessário fazer, daí eu fiz a cirurgia. Aí eu fiquei um dia em observação na UTI por conta da facada no peito. E depois eu fui pro quarto. Quantos dias você ficou lá, você lembra? 5 dias. Depois que você teve alta, Camila, passou por isso tudo, como é que você tem lidado pessoalmente com essa situação toda? Em relação à tua vida pessoal, familiar, Hoje em dia? profissional? Desde então, desde que os fatos aconteceram. Olha, eu tenho. Às vezes, quando eu vejo que eu tô ficando mal, lembrando de muita coisa, eu tomo remédio, eu faço tratamento com psicólogo. Daí eu trabalho, tenho meu trabalho, treino pra tentar ocupar minha cabeça ao máximo. Aí eu saio, vou ver minha família, vou ver amigos, vou me divertir pra algum lugar. O máximo, deixar minha cabeça o máximo ocupada. E o Edson foi preso no dia, mas algum familiar, algum amigo, alguém te procurou depois que aconteceu o dia dos fatos para conversar com você, para falar alguma coisa para você? Teve as irmãs que me mandaram mensagem, uma delas pediu pra mim retirar a queixa. Eu nem tinha ainda dado meu depoimento.
E a outra tinha meio que querendo justificar o que o irmão tinha feito, sabe? Dizendo que eu tava provocando, que eu tinha provocado. Eram umas coisas assim. Obrigado, Camila. Obrigado pelo teu relato. Excelência, era isso. Tem um microfone. O móvel, talvez? E resolve. Camila, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Camila, você está fazendo tratamento com a psicóloga desde quando? Tem uns 3 meses. 3 meses. É em razão desses fatos. Uhum, tudo. Tudo, certo. Você ficou afastada, né, no INSS por quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Certo. Quando você começou a namorar o Edson, você tinha quantos anos? Ia fazer 20, De 20. Terminaram quando você estava com 25. 25. Isso. E o que a senhora espera do julgamento de hoje? Que ele seja condenado. Não tem mais perguntas, excelência. Fique à vontade, doutor. Com a palavra defesa do Edson. Camila, tá me escutando? Sim. Com todo respeito, né? A pessoa. E a defesa aqui tem finalidade que o Edson pegue uma pena justa, certo? Que estava com depressão, quando você estava com ele, é isso? Desculpa. Ele dizia que tinha depressão. Não, a senhora também tinha depressão. Ah, eu? Aham. E a senhora, criança passada, a senhora falou que até pensou em se matar, é Sim. verdade? Uhum. E a senhora começou a tomar remédio, daí teve controlado? Não. Sim, comecei a tomar remédio. Tomei, acho que durante uns 5 meses. Só ingeria bebida alcoólica junto ou só não? De vez em quando. Eu bebia socialmente. Não era muito de... Só confirma que na época dos fatos, o irmão do acusado também trabalhava na panificadora Panini, a única dos seus fatos, isso? Santini, isso. Qual é o nome dele? Darildo. Trabalhava em qual setor ali? Ele era confeiteiro. Confeiteiro. Onde a senhora estava ali? O irmão dele trabalhava a quantos metros? Tava do outro lado. Ele não... Acho que nem chegou a ver. Não Na sei, hora. não é essa a pergunta. A senhora fala que depois da facadas, ela foi falar com ele, certo? Sim. Mas a senhora estava consciente, certo? Fui pedir ajuda. Uhum. Não. Minha pergunta é o seguinte: onde a senhora recebeu as facadas? Quer falar com o irmão do Edson, dava quantos metros? Não sei dizer. Mas não era ali no mesmo local. Local. A senhora falou? Quanto tempo a senhora falou com ele, mais ou menos? Com o irmão? É. Foi uma coisa rápida. Eu lembro que eu só falei assim, teu irmão me machucou. Aí ele me deu uma resposta lá que eu não lembro o que era. Aí eu fiquei olhando pra ele com uma cara assim de assustada. E daí eu fui pro quartinho lá. Consciente. Sim, eu estava consciente. Então, que após a separação, acho que demorou uns 30 dias, né? Ele ligava constantemente para a senhora. Sim. O pessoal confirma que quando o Edson chegou lá, não falou nada para a senhora? No dia, Isso. ele chegou gritando, falando as palavras que eu disse. Eu falei que eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer. Ficou com alguma sequela ou não? Não. Cicatrizes, Não, mas sequela não. Se a senhora souber que tipo de droga, não estou falando álcool, droga que o Edson usava. Se eu sabia? Que tipo? Cocaína. Cocaína. Normalmente usava bastante, estava usando bastante. Sim, sempre usou. Quando eu ligava para a senhora não sentia também que ele
Tava falando meio que a voz de embriagado, tava falando de drogado. Ele ficava, quando ele ficava nervoso, ele falava assim. Tomava álcool, ele ficava álcool quase inteiro. Mesmo sem o álcool, quando ele ficava nervoso, ele dava uma enrolada. Quando... praticamente 5 anos, né? E Uhum. quando o Edson, assim, ele estava ação, ele era uma boa pessoa? Companheiro? Quando ele estava ação. Então, o Edson são ou ele estava trabalhando ou ele estava dormindo. Então, era poucos momentos que ele estava sóbrio comigo. Trabalhava. Trabalhava, no começo ele trabalhava, depois ele começou a... Aí. Exatamente. Ela já falou aqui, né? Ele ela nunca dependeu dele financeiramente, nunca. A senhora sempre trabalhou. No começo, sim. Nos primeiros meses, como eu disse, que eu fiquei desempregada, 6 meses, sim. Eu fiquei dependente dele. Mas atualmente não. Não, Parando na padaria, só. sim, já tinha conseguido me estabilizar um pouco. Então, era. Só mesmo pagava suas contas, tudo. Sim. Então, só falou do ciúme. Então, pode dizer que ele agiu por ciúme. Gostava da senhora. Não, gostar uma pessoa que gosta da outra não vai querer tirar a vida Não, da outra. mas só falou, mas ele tinha ciúme da senhora. Sim, ele, sim. Tinha ciúme. Quais essas fonemas que ele dava para a senhora? Tudo, né? Nós só podia esperar que ele fosse lá até Desculpa, não entendi. Nós só podia esperar que ele fosse lá falar com a senhora na panificadora. Com essas mensagens que ele mandava. Olha, ele falava sim, mas eu achava que ele não seria capaz de ir. Esperar que ele fosse. Só fala que é no dia até ele entrou a primeira vez, isso? Teve a primeira que ele foi mais tranquilo. Isso? Não, no dia. Dia 26. Não foi lá umas 10 horas da manhã? Que ele tinha entrado anteriormente, daí eu acho que ele não me viu e foi pra fora de novo. Só viu ele? Não, fiquei sabendo pelas meninas. Mas falaram. Isso, me contaram depois. Boa tarde. Agressão. Não vou lembrar. Assim, as que mais me marcaram, assim, acho que foram umas 3. 3 vezes? 5 anos? 4 anos. 4 anos. Você lembra quantas facadas você levou? Umas 4, 5, contando com as menores. E o Edson chegou a ir procurar um psicólogo, essa situação da droga e bebida, ele chegou... Olha, ele foi uma vez na psicóloga que a patroa dele tinha arrumado pra ele, só que ele só foi uma única vez. Depois disso eu falava pra ele, sempre falei pra ele fazer um tratamento pra tratar essa questão do vício, procurar uma clínica, quem sabe, mas assim, nunca foi atrás. Ele falava que ele conseguia largar por conta própria. Você viveu 4 anos e pouco com ele, isso? Acho que foi uns 4 anos. 4 anos. Ia Nesses 4 anos, a maioria do tempo ele usava droga, desde o começo? Sempre? Você nunca pensou em largar dele nessa época? Várias vezes eu tentei. Ele tinha alguma depressão? Sabia se ele tinha depressão? Ele falou pra você que ele, além de usar droga, ele tinha depressão? Ele falava. E você, uma pergunta só. E você acha que a pessoa que usa droga, ele muda o comportamento? Vida e droga?
muda, mas eu acho que algumas das atitudes que ele tinha era justamente para depois jogar a culpa na droga. Mas ele usava droga sempre? Sabe? Você falou um dia sim, um dia não, isso? E ele sabia que ele tinha medida protetiva? Ele acreditou quando você falou que fez a medida protetiva ou não? Não acreditou, mas depois ele foi notificado. Mas quando você Que falou foi, com ele, inclusive, nesse dia, quando ele foi notificado, ele me ligou, também me xingando, falando que, você fez uma medida contra mim, agora eu vou ir preso, vou preso. tem mais, Excelência. Obrigado. Excelência, a última pergunta. Camila, só lembrar. Então, ele chegou, a primeira facada foi na sua perna, por isso que a senhora caiu, é isso? Isso, Caiu e levantou. Ele levou a facada no isso, facada só no peito dessa a faca, não é isso? isso. Eu lembro que eu segurei fora, né? Primeiro foi na perna, caiu, deu só. Isso. O último golpe foi no... atingiu, soltou e correu. Não tem mais. Uma questão pelo conselho de sentença? Teram as perguntas? Estão satisfeitas? Satisfeitos? Encerramos o depoimento. Muito obrigado. Senhora, a senhora está disponível. Isso. Seu nome completo? Ana Ferreira do Stoner. Dona Suzana, a senhora tem algum parentesco com o Edson? Conhece ele? Do bairro, do trabalho, de onde? Então, ele trabalhou comigo. Por quantos anos? Qual a função? Salgadeiro. E a última vez que que ele trabalhou com a senhora, isso faz muito tempo? Faz 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Tá certo. Será ouvido na qualidade de informante. Tem um compromisso moral e ético de colaboração com a justiça nesse ato. Eu passo a palavra imediatamente à defesa. Doutores, tem a palavra. Sim. Mas eu conheci o Edson, com a senhora na Isso. o nome da panificadora? Nome da panificadora? Venécia. Quem que apresentou o Edson para a senhora? Ele levou um currículo lá e daí foi fazer um teste e a gente contratou ele. Podemos dizer que parou de trabalhar com a senhora porque ele foi preso, isso? Ele pediu a conta para mim. Na verdade, ele ficou 1 mês sem trabalhar, porque ele estava muito mal. E aí ele pegou e pediu a conta. Daí não tinha mais como a gente segurar ele 1 mês sem trabalhar. E daí a gente deu a conta para ele. Era um bom empregado? Sim. O trabalho não tinha reclamação dele nenhuma. Você pode para os senhores jurados o que falava para a senhora da vida dele, da questão, do horas? Fica para os senhores jurados? Ele, quando eu mandava mensagem para ele vir trabalhar, para ele, né, tocar a vida dele para frente, ele falava que não tinha mais força, que não tinha mais sentido a vida dele, só estava bebendo. Aí eu ainda, tempo antes, eu indiquei uma psicóloga para ele. Ele foi na psicóloga. A doutora Lúcia falou que ele precisava bastante de ajuda. Tá? Ajuda. Drogas, cocaína e álcool, isso? Isso, que ele estava com um problema mesmo também, né? Que ele tinha que ajudar ele. Ela me ligou e comentou comigo, né? Ele começou a decair depois que ele parou da Camila. Ele ficou 1 mês, assim, bem decaído, que a gente não tinha como dar conselho para ele. Eu conversava bastante para ele vir trabalhar. Até ele tentou vir 2 vezes trabalhar, só que ele não conseguia. Falou que tinha ciúmes da Camila. Falou que não conseguia ficar sem ela. A gente falava para ele tocar a vida para frente, que
dar tempo ao tempo, que às vezes só era uma fase que logo passava, mas não, ele só bebia, né? Estava tomando remédio também, a depressão, então Eu fiz um acerto, isso, beleza? fizemos acerto com ele, ainda foi numa quinta-feira que ele acertou e o ocorrido foi no sábado. Qual foi o valor do acerto? Foi R$ 1.200 que ele pegou de acerto. E como foi ele que pediu a conta, né? Não Chamou. entendi. A senhora conheceu a Camila ou não? Conheci, uma vez ela foi, a gente fez um amigo secreto, e outra vez a gente fez um churrasco na chácara nossa e ela esteve ali. Tempo antes do fato, porque o fato foi em fevereiro de 2022. Foi, bem antes. Eles foi no começo do ano ocorrido, eles tiveram foi no Natal, dezembro. Bem lá. Pensou assim, ó. Não entendi. Nessa época, você passou Natal com eles. Iam bem, os dois? Sim. Boa tarde. Sim. Sim. O que ele disse que o pai dele tinha? Ele falou que o pai dele estava doente, que faz muito tempo que o pai dele está doente, né? Até então ele falou para mim que quando ele pediu para mim dar conta para ele, que ele ia para junto com o pai dele, né? O pai dele estava muito doente, ele queria ficar com o pai dele. Aí até eu falei para ele no dia do acerto, Edson, vai, fica com seu pai e volta. Quando você voltar, pode voltar a trabalhar comigo. Só que Fatos são. Deu do acontecido? o acontecido eu fiquei sabendo porque a cunhada dele foi até a panificadora e me contou. Contou para você. E quando ele foi no Natal na chácara lá, ele bebeu muito, não? Tá bebendo. Tanto? Era dependente mesmo. Infelizmente sim. Às vezes ele ficava sem ir trabalhar, daí o Antônio, que trabalha com a gente, ia até a casa dele. É porque ele tá bebendo. Mas passava uns dias, daí ele voltava. Mas é a bebida mesmo. O tempo que ele trabalhou com você lá, ele era um bom funcionário? Ele arrumou alguma encrenca com alguém lá na Não, empresa de nunca. vocês? Nunca. Como funcionário, excelente funcionário. Obrigado, Excelência. Com a palavra, Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, Suzana. Boa tarde. Suzana, você mencionou agora, em resposta à defesa do Edson, que ele era dependente de álcool e, ao mesmo tempo, trabalhador e um ótimo funcionário. Como conciliar isso? Como é que você explica? E quando ele estava sem beber, é excelente, entendeu? Porque no trabalho. Porque quando ele bebia muito, assim, às vezes, no final de semana, ou quando ele estava de folga, às vezes ele não ia trabalhar no outro dia. Você considera dependente químico uma pessoa que consegue trabalhar bem, então? No trabalho dele eu não tenho reclamação nenhuma. Só elogio, porque realmente de todos os funcionários salgadeiro que eu tive, ele é melhor. E quando aconteceu que você mencionou que no final você conversava com ele por mensagens, que você sentia que ele não estava bem, você chegou a oferecer ajuda para ele, dar uma oportunidade para ele ir para um outro lugar, para ele talvez buscar um tratamento, efetivamente se tratar Sim, de alguma coisa que ele estava passando? falei. E com ele foi atrás? Não, ele falou que não conseguia. Até eu marquei com a doutora Lúcia para ele ir novamente. A doutora Lúcia entrou em contato com ele. Ele foi? Não foi. Quantas vezes ele foi na médica? Ele foi 2 vezes. E você falava com ele quase que diariamente nesse período? Com que frequência que vocês conversavam pelo celular? É porque a gente mandava mensagem direto, né, para ele. Nesse 1 mês que ele ficou sem trabalhar, a gente mandava mensagem.
Aí eu pedia para o Antônio, que trabalha com a gente, ir lá na hora do almoço, levar comida para ver se ele comia, não estava comendo também. Mas a gente falava direto com ele. Você chegou a oferecer outra oportunidade de emprego para ele recomeçar, num outro lugar, talvez? Eu falei para ele voltar a trabalhar com a gente, que, né, vai começar de novo, voltar a trabalhar. E ele? Ele tentou 2 vezes, só que ele falou que não tinha cabeça, ele ficava nervoso, queria se concentrar no trabalho. Você sabe se nesse período que ele não estava bem, se ele saía em festas, com os amigos, se divertir? Eu sei que ele ficava em casa bebendo. A única coisa que falava, que viu que ele só ia na distribuidora comprar bebida e voltava para casa. Isso que eu fiquei sabendo. Isso que você ficou sabendo por quem? Pela funcionário mesmo, né, que morava perto, falava. Quais são os nomes desses funcionários? Tinha a Graziela, Fernanda, tudo que morava ali perto, porque tudo funcionário, tudo de perto, né? Obrigado, Suzana. Satisfeito, excelência. Pela assistência? Obrigado, excelência. Dona Suzana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A senhora declarou que ele foi em 2 sessões. Sim. Em quanto tempo foi isso? Quanto tempo faz? Não, essas 2 sessões foram em 1 mês, 1 semana, 2 semanas? Foram em 1 mês, ele foi 2 vezes. Em 1 mês. E que mês que foi? Foi o final, não lembro. Assim, agora o mês eu não lembro mesmo. Era psicóloga, era psiquiatra? Não, a psicóloga. Psicóloga, certo. Ele chegou a ir ao psiquiatra? Não. Tomou remédio? Remédio ele estava tomando, segundo ele, estava tomando, que ele já tinha ido em outro médico. Que médico ele tinha ido? Não sei. Certo. A senhora disse que ele fazia uso do álcool, né? A senhora tem conhecimento se ele usava drogas? Fiquei sabendo que ele usava. Tudo bem, eu não tenho mais perguntas, excelência. Pelo conselho, alguma questão? Sim. Tem um microfone ali à frente. A senhora pode dirigir a pergunta para mim, por favor. Entendi. Com relação à assiduidade, às faltas, ele era zeloso, avisava antecipadamente. Ele mandava mensagem falando que não estava se sentindo bem, que não podia ir. Né? Um momento anteriormente para possibilitar a substituição, se fosse o caso dele. Mais alguma pergunta? Tá bom. Aqui à frente a senhora pode usar o microfone, por gentileza. Também dirigir a pergunta para mim. Certo. Alguma vez ele apresentou receita para a senhora desses remédios? Ou a senhora chegou a visualizar na caixa? Não, só falou que era para ansiedade, né? Para ansiedade. Não disse o nome, não disse nada. Não. Só amizade. Amizade. Quantos anos seu amigo dele? 4 anos. 4 anos. Frequenta a casa, etc. De vez em quando saem juntos. Perfeito. Eu tenho um compromisso moral e ético de colaboração com a justiça. O senhor vai responder algumas perguntas para nós, tá certo? Sim. Palavra defesa, doutor. Fique à vontade. Com a defesa. Antônio, quanto tempo que você trabalhou com o acusado, com o Edson? Diz que uns 2 anos, né? Uns 2 empregos já trabalhei com ele. E onde que foi? Na São Michel, né? Confeitaria. O proprietário era a Suzana, é isso? Não, essa é a última, né? Essa é a última. A Essa é a panificadora Venécia é a Suzana, né? E a São Michel, A São Michel lá no Portão. ele trabalhava de qual função? Ele era salgadeiro, a minha padeira. Era um bom trabalhador, tudo, né? Trabalhador, tudo certinho. E já na separação, foi aí visitar ele lá na casa dele? Eu ia praticamente todos os dias. Qual era o estado dele? Bem debilitado, né? Bebia bastante. Ia, usava drogas? Tá bem ruim, né? Assim, né? Não dá pra saber bem. Então ele estava totalmente em depressão, recaído, isso? Sim, bastante remédio. Ele falava da família e da Camila, isso? Tinha ciúmes? Falava bastante. Ciúmes bastante. E o pai dele, na época, estava doente? Tava doente também, lá no interior, né? Pai dele.
também ajudava ele também a cair em depressão, é isso? Ah, com certeza, né? O pai é bastante idoso, né? Em que ano que ele trabalhou com o senhor? 2022, Ah, foi recentemente, então. Ele disse não, jamais. que a patroa chegou a ajudar ele, algum psicólogo, médico. Ah, ficou sim, ele sabendo? fazia tratamento, né? Ele foi uns dias, né? Fez certo quantos dias, mas ele ia. Acho aí que Assim, né? Ficou muito diferente, né? Depois, né? A tristeza bateu, né? Não comia, né? A gente levava comida lá pra ele, não comia direito. Não, não conseguia. Até, na verdade, quando eu ia lá todos os dias pra isso, né? Pra ver se levava ele pra trabalhar, mas ele não tinha condições, né? Não. Não, bem tranquilo. Serviço, questão de serviço, tinha que falar. Não, só bem triste, né? Só. beleza. Uma palavra do Ministério Público. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. Antônio, o senhor mencionou que o Edson bebia. E o senhor trabalhou com ele? O senhor trabalhava com ele? Ah, Alguma vez o senhor viu ele bêbado no trabalho? não. Alguma vez o senhor viu ele bebendo no trabalho? Tem não. Alguma vez o senhor viu ele usando droga? Não. Satisfeito, excelência. Pela. Você está aí? Alguma questão? Uma palavra. Ah, sem perguntas. Pelo conselho, alguma questão? Encerramos o depoimento. Ouvimos mais a terceira testemunha? Não precisa? Perfeito. Então eu suspendo momentaneamente a sessão para que os doutores possam conversar com o acusado. Também, se alguém, o conselho de sentença, quiser fazer uso do banheiro, esse é o momento, tá bom? O senhor não precisa responder nenhuma pergunta, se o senhor não quiser, ou o senhor pode escolher as perguntas que o senhor quer responder, ou dizer que vai responder só as perguntas do seu defensor, só do promotor, só do jurado, ou só as minhas. Mas é o momento que o senhor tem para falar. Se vou quiser. responder, sim. Então, assim, considerando que o senhor já, né, já conhece a acusação, o senhor, inclusive, já falou anteriormente, né, nesse processo, eu quero te passar a palavra, para que sem nenhuma pergunta o senhor possa contar seu relacionamento, se esse fato é verdadeiro, se esse fato aconteceu, né? Então o senhor tem a palavra nesse momento. Conta um pouco da sua vida aí para nós. Ah, então o que aconteceu, que eu tava passando por uns momentos difíceis e tive uma recaída nas drogas e nesse meio termo eu tive a separação, entendeu? E aí eu acabei me lá chapando demais, só vivia bebendo, usando droga e tomando remédio. E foi que nesse dia eu acabei fazendo essa loucura. Mas hoje eu me arrependo muito do que eu fiz. Porque eu não sou um criminoso, não sou um bandido. Eu sempre tratei ela bem, tudo. Certo. Que tipo de situação o senhor estava vivenciando, assim, de diferença? Ah, é um pouco porque eu não tava vendo meus filhos. E uma época meu pai estava doente também. E era um final de ano e tudo tava difícil. E eu sempre queria ver meus filhos, tava longe do meu pai. E pedia para ela me ajudar. Ela nunca me ajudava. Bom, o que motivou o rompimento de vocês? Não entendi. Qual foi o motivo do rompimento de vocês?
Do nada, nada. Eu não fiz nada pra ela. Ela chegou do nada num domingo cedo e falou que queria terminar. Eu aceitei numa boa. Só que depois começou muita briga, entendeu? Em relação a essas brigas, etc., discussões, o senhor se recorda de ter sido necessário que ela fosse até a delegacia da mulher, ou a Casa da Mulher Brasileira, a vara responsável pela Maria da Penha? Não, eu não lembro. O senhor Porque, nunca ó, a gente brigou tudo e a gente começou a discutir porque ela falava que queria levar umas coisas. Eu não aceitava. Falei que não, porque ela já tinha separado e eu queria que ela fosse embora. Porque aí ela foi com a polícia lá buscar as coisas. E eu aceitei numa boa. Até eu deixei ela com os policiais lá dentro, conversei com eles e saí e fui na padaria. E nisso ela levou umas coisas a mim de dentro da casa. Eu fiquei muito chateado com isso. Até as ligações que tem na padaria que eu liguei porque ela me bloqueou. E eu liguei lá porque eu queria minhas coisas de volta. Certo. Nunca houve ameaças do senhor por telefone? Eu não lembro, porque eu bebia todo dia eu chapava, e às vezes é capaz de eu ter feito isso. Eu não vou ficar Certo. mentindo, né? Não, Que não. não. O senhor bebia praticamente todo dia? Todo dia, todo dia. E usava droga também? Tava usando bastante. E conseguia trabalhar mesmo assim ou Não, não? esse dia eu não trabalhava. Porque quando eu tinha minhas recaídas, eu ficava 2, 3 dias sem trabalhar, não tinha força. Às vezes eu queria desistir do trabalho, mas minha patroa sempre pedindo pra mim, me dando força. Ela me ajudou sempre. Ajudou a comprar amostra, pra mim me ajudou tudo. Mas eu fui chegando num ponto que acabei com tudo, minha vida. Estraguei minha vida. Certo. E no dia do fato aqui, o que que aconteceu, afinal de contas? O que que o senhor foi até lá na padaria? O que que levou o senhor a procurá-la? O motivo é que eu não entendia por que ela tinha separado, porque não tinha dado motivo. E de ciúme, porque anteriormente eu tinha encontrado umas mensagens no celular dela, de um cara. Entendeu? Desses dias pra cá, nossa relação ficou, falar a verdade, um inferno. Porque eu procurava saber por que ela estava fazendo aquilo. Uhum. E era uma pessoa que eu conhecia. Tomava café na padaria que eu trabalhava. Entendeu? Tá certo. O senhor costumava sair de casa com arma, faca? Não, jamais, jamais. Nunca, nunca, nunca. Nunca eu pensei que ia passar por um dia que estou passando hoje. Eu sempre fui um cara de boa, sempre trabalhei na minha vida. Naquele dia o senhor tinha bebido e usado droga? A noite inteirinha, sim. Só que aí, de dia, eu tava sozinho na casa do meu primo, né? Aí, como eu fiquei sozinho, eu chapei a noite inteira, sozinho. Só que de cedo acabou a droga. Aí, os meus primos tinham ido viajar e tinham esquecido 1 litro de cachaça. Aí eu comecei a tomar aquela cachaça ali e acabei tomando tudo e fiquei louco. Entendi. A última lembrança que o senhor tem, qual foi? O que eu lembro mesmo, só depois que eu acordei, que eu tava preso mesmo, que eu fui ver a desgraça que tinha feito. Com relação a, só para entender, os seus estudos, o senhor estudou até que série? Até a 6ª série. O trabalho sempre foi esse ou o senhor trabalhou em outros lugares? Sempre trabalhei nesse ramo de padaria. Faz 14 anos que eu moro em Curitiba, eu trabalhei em 3 padarias. Que foi a Pantucci e a São Michel e agora com essa última que eu tava, a Venece. Satisfeito? Passa a palavra. Ministério Público e Assistência. Boa tarde, Edson. Boa tarde. Você conhecia a Camila, você tinha um outro relacionamento? Sim, eu era casado com a mãe do meu filho, Como é que é o nome dela? Bruna. Quanto tempo vocês ficaram juntos? E mais de 2 anos. Que período, mais ou menos, os anos, você lembra? Não consigo lembrar. Assim. Teve um filho nesse Tive. relacionamento. Tive. Que idade tem seu filho? Tem 7 anos. 7 anos. Antes da Bruna, você chegou a ter algum outro relacionamento? Mais sério? Não, sim, casado não. 2011, você já estava com a Bruna? 2011, não consigo lembrar. Não sei dizer. 2014. Acho que 2014 eu tava.
Em relação à Bruna, durante esse relacionamento, você teve algum tipo de problema com a justiça? Não, nunca. Medida protetiva? Não, A Bruna nunca chamou a polícia não, nunca. por agressão? Não. Ela tá aí. Tem certeza? Tenho certeza. Nunca. Em relação a Camila, você conheceu ela que ano? Nossa, 2016, 2015. Idade que ela tinha na época? 20 e poucos anos. Vocês foram morar juntos quando daí? Ah, poucos meses. Poucos meses. Quanto tempo depois? Você conheceu ela em uns 6 meses? Depois Não, já menos foram de morar- 6 meses. Menos de 6 Menos de meses? 6 meses. E moraram juntos na mesma casa Na mesma casa, 5 anos. por 5 anos. 5 anos. E durante esse período de 5 anos se separaram alguma vez? Não, não, separação não. Brigavam muito? Dos tempos pra cá, sim, mas no começo não. Dos tempos pra cá começou. Porque ela não queria impedir de eu ver meus filhos. Isso me chateava muito. Assim, eu não aceitava e a gente brigava Ela muito. impedia você de ver o filho? Impedia, que ela falava que se eu fosse ver, eu tinha que escolher. Mas eu falava que meu filho era tudo na minha vida. E se eu fosse ver meu filho, eu tinha que levar ela. E se eu não levasse ela, quando eu chegava em casa, estava feito o inferno. E você ficou sem ver o teu filho por causa dela Fiquei algum muito tempo, muitos Quanto anos. tempo? Ah, uns 3 anos. 3 anos sem ver o filho? Você não ia ver o filho na casa do teu... Quando? Não. Eu ia Não, no com a começo, Bruna no junto? começo da relação. Nessa época você via o filho. Via. Sim. Eu pegava ele. E aí vocês faziam o quê? O que você fazia junto com o seu filho? Que idade que ele tinha nessa época? Ah, tinha uns 3, 4 anos. O que você fazia junto com o seu filho? Ah, trazia ele na casa dos meus primos, eu ficava brincando com ele, jogando bola. Ficava ali, entendeu? E uma vez Bebia, eu levei... usava droga ou não nessas ocasiões? Não, nesse dia não, né? Quando seu filho estava junto? Não, fazia jamais, jamais. Depois, dos tempos pra cá que eu tive uma recaída nas drogas muito. Quanto tempo pra cá? Ah, faz uns 3 anos que eu... E quando eu trabalhava nas outras padarias, eu nunca faltei nenhum dia no trabalho. Nunca faltei. Nunca. Sempre trabalhei. Tem uma padaria que eu trabalhei 7 anos, não faltei nenhum dia. Tá, mas você nunca faltou e ao mesmo tempo você usava droga. Não, essa época eu não usava, porque essa aí era bem nas antigas. Das antigas quando? Ah, bem 2000 e pouco. Quando eu vim do interior do Paraná pra cá, comecei a trabalhar nesse ramo. Então aqui você trabalhava e não usava droga. Aonde? Em Curitiba. Não, ultimamente eu tava usando bastante droga, mas eu tô trabalhando agora por último. Entendeu? Eu já uso droga há muito tempo, mas não igual eu tava usando agora, nos últimos dias. Quando você começou a usar mais droga? Ah, há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então faz 3 anos que você não trabalha? Hã? Faz 3 anos que você não trabalha? Eu trabalho, só que eu tenho as recaídas, entendeu? Droga que você usa? Cocaína e sintética. Que frequência você usa? Usa 2, 3 dias. A fio. Isso há 3 anos. Hã? Isso faz 3 anos. 3 anos. E durante esse período aí do relacionamento teu com a Camila, quantas vezes você bateu nela? Nenhuma vez. Eu cheguei a apanhar na cara já dela. Ela sabe muito bem disso, ela sabe disso. Nunca encostei a mão nela. Discussão bastante. Muito, muito. Às vezes eu chegava do meu trabalho cansado e ela tava lá fazendo o escândalo dela, arrancando os cabelos, falando que queria se matar. E ela relatou um episódio que você teria dado um tapa no rosto dela? Isso não aconteceu? então? Jamais. 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 Em 2021, você e a Camila trocaram mensagens. Essas mensagens estavam no teu celular. Você pede para ela responder ela. Isso está no movimento 297.3 dos autos. Folha 5 do laudo pericial do teu celular. Apenas um... Vou usar só esse trecho. Ela diz que não quer falar, quer ficar sozinha. Você responde: por favor, amor, vem pra gente conversar. Ela diz: eu vou sair
cedo hoje. Não, você diz, eu vou sair cedo hoje, por favor. Eu quero conversar com você. Se você tem Deus, você vem. Mensagens suas. Posso ir até para casa para conversar. Ela te responde. Mas nós dois temos que ter vergonha na nossa cara e pôr um final nisso. É muito feio, diz ela. Principalmente para mim, tudo que aconteceu. Eu estou toda roxa e dolorida. Vim trabalhar mal e eu não mereço. Não. Não o quê? Não, isso nunca aconteceu isso. Tá no teu celular essas mensagens. Eu não lembro de ter acontecido isso, não. Não lembra? Vamos numa mais recente, Edson. Quem é Josi? Minha irmã. 10 de fevereiro de 2022, 16 dias antes dos fatos. Josi e Edson conversam no seu telefone. Oi, Edson, tudo bem? Tô nada, Josi. Vontade de sumir daqui. Não vejo a hora de sumir desse inferno. Meu Deus, piá do céu. Não tá fácil. Eu não tenho forças para encarar as coisas, diz você. Mas você vai ter que ser forte e aguentar, diz Josi. Você vendeu teus móveis? Ela te pergunta. Você responde, ainda não. Dia 10 de fevereiro de 2022. Aí você diz, eu vou matar essa diaba da Camila, para ela me pagar o que me fez. Você tá trabalhando, tô nada, não consigo, minha cabeça tá ru. E interrompe a mensagem. Credo, Edson, não vende tuas coisas, você vende barato depois para comprar outras, não é fácil. Tá muito caro móveis. Não abandona teu trabalho, mesmo com os problemas que você tem que trabalhar. Como vai viver sem trabalhar? Não consigo, Josi. Minha cabeça tá fraco. A Camila vai me pagar por isso. Custa o que custar. Folha 7 do laudo de movimento 297.3 dos autos. Às vezes pode ter feito isso mesmo. Quê? Pode ter mandado mensagem falando isso. Essa é tua irmã, não é? É. Você mandou essas mensagens para sua Eu irmã? não lembro. Não lembra? Não lembro. Vou escolher mais uma. Com outra pessoa num outro dia. Jana, quem é Jana? Minha cunhada. Sua cunhada. Isso foi no dia 12 de fevereiro. 14 dias antes de você tentar matar a Camila. Você troca mensagem com a sua cunhada. Oi, Jana, tudo bem com vocês? Isso no dia 11, perdão, dia 11. Folhas 7 do laudo de movimento 297.3. Oi, Jana, tudo bem com vocês? Você acredita que a Camila me largou? Tô atrasado, não consigo acreditar que ela fez isso. Oi, Fifi, tudo bem e você? Eu sei e sinto muito, mas a vida continua, Fifi. Não pode desanimar. Você precisa ser forte e seguir em frente. Não consigo, Jana, tô morrendo. Como assim? Você tá bebendo e chorando muito, no mínimo. Não tô, morrendo de tristeza. Dia 11. E aí no dia 12, com a mesma Jana, buscar umas roupas que ela comprou da Fábio. Falou alguma coisa de mim? Diz você para Jana. Se tem volta, Jana, diz você para ela. Deixa ela logo, ela vai me pagar. Ela acabou com a minha vida e tá feliz da vida, e eu morrendo. Deixa vagabundo do diabo, vai me pagar caro isso logo. Nossa, eu tô sofrendo muito, ela desfilando feliz da vida. Me iludiu 6 anos e agora me deixa sem rumo da vida. Ela não falou por quê, Jana, se tá feliz? O dia que eu descobrir que ela tá com outro, ela vai me pagar. Ela só disse que acabou, que agora é definitivo, que não tem volta, mas que deseja o seu bem e que você seja feliz. Lembra dessas? Não. Então vamos para o dia dos fatos. E se você lembra dessas aqui. Folhas 10 do laudo de movimento 297.3. Tabela 7.
Tiarles. Quem é Tiarles? Meu irmão. Seu irmão. Mensagem sua para o Tiarles. No dia 26 de fevereiro de 2022, às 10h50 da manhã. Sua para ele. Estou aqui na frente da padaria. Só é entrar e fazer o que tenho para fazer antes de morrer. Mas eu sei que vou morrer. Lembra? Você lembra dessa mensagem, Edson? Não. Deixa eu escolher só mais um para ver se você lembra também no dia dos fatos. Um pouco antes, de manhã, novamente com a Jana, sua cunhada. Oi, Jana, só te peço um favor. Oi, Fifi, vá lá em casa hoje. S-E-E-R-E-S, palminha, nem quero SM. Vou sim, Jana. Fifi, não chamei o Uber para você, repete, não fazer merda. Não vale a pena. Nossa, Jana, achei que você estava para me ajudar. Sempre te considero como amiga. Ircuno. Mas tá bom. Hoje eu vejo que não tenho no para me ajudar. Nem Deus me ajuda, imagine ser humano. Jana, se você soubesse a tristeza que estou sentindo, acho que a morte seria pouco para mim. Isso que eu posso, não desejo para ninguém. Nem um ser humano merece o que eu estou passando. Mais tarde vai lá em casa pra gente conversar. Sim, vou, Jana. Eu queria tanto vingar o que a Camila fez, mas não deu certo e ninguém me ajudou. Dia 26 de fevereiro, às 9h12 da manhã. Lembra dessas mensagens? Não. Você tinha conta na rede social Facebook? Tinha. Você lembra de uma postagem que você fez na rede social Facebook no dia 24 de fevereiro de 2022, 2 dias antes de atacar a Camila na panificadora, no movimento 145.2 dos Altos, em que você posta uma foto sua e escreve assim: de preto, mas não de luto, o que vai ter muita gente daqui uns dias. Eu não O lembro. que você quis dizer com essa mensagem? Eu não lembro de ter postado essas loucuras. Eu tava Você muito não louco. lembra de ter Tava postado? Do que você lembra? Hã? Do que você Não, lembra? eu tava depressivo, tomando remédio, bebida, tudo. No dia dos fatos, do que você lembra? Eu não lembro, eu só lembro que eu cheguei na padaria e depois que eu entrei, depois eu vi que a polícia me prendeu e tudo. No outro dia que eu acordei, que eu dormi, tava preso já, que eu fui lembrar aos poucos do que tinha acontecido. Eu tava transtornado, eu tava muito louco. Você acertou a Camila com o quê? Ó, eu lembro de ter dado na perna dela. Dado o quê? Com uma faca, eu acho. Da onde você pegou essa faca? Essa faca eu não lembro, mas não era minha essa faca, não. Não era a sua essa Não. faca? Não lembra de onde você pegou essa faca? Não. Lembra. Você lembra que você estava usando droga, você lembra que você estava bebendo, mas você não lembra de onde você pegou a faca. Porque eu peguei depois que eu tava bêbado, louco. Como é que você foi da onde você estava, casa dos seus primos, até a padaria? Eu não lembro se é de ônibus, de Uber, não lembro. Não lembra. Não lembra de ter mandado mensagem pedindo para alguém chamar um Uber para você? Não, Não? tava transtornado. Não lembra Eu de tinha nada. passado usando droga, tinha bebido mais 1 litro de... Você não lembra onde você pegou a faca, você não lembra como é que você foi até a padaria. Você lembra na hora que você chegou na padaria? Mais ou menos. O que você lembra na padaria? Ah, eu prefiro nem falar. Você lembra que você, cerca de 1 hora antes de atacar a Camila, entrou na padaria e saiu? Não. Você lembra que você, depois de atacar a Camila, foi preso pela polícia militar nas proximidades? Ah, lembro um pouco. O que você lembra? Ah, só lembro que eles me enquadraram só dali
Me jogaram no camburão e... Você lembra de você mandando uma mensagem de áudio logo que a polícia te capturou nas cercanias da padaria, pedindo para que sua família mandasse um advogado? Não, não lembro disso. Não lembra? Não. Você acha que uma pessoa louca, insana, que não se lembra de nada, ia mandar uma mensagem pedindo por um advogado naquele momento? Ah, isso... Não sei, não sei o que tá falando. Não, estou te perguntando. Esse é um comportamento de uma pessoa... Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Com certeza. Outra mensagem. Tua para Camila. Movimento 145.2 dos autos. Você vai me largar, cara, para levar tua vida de biscate que você tinha. Mas hora que eu descobri que você tem outro, vou aí no seu serviço te pegar, quebrar tuas pernas e teus braços. E outra, eu sei onde tua família mora. Tá muito cuidado com o que você vai fazer. Eu nem sei onde a família dela Você mora. lembra dessa mensagem? Eu não lembro de ter mandado. Eu nem sei onde a família dela mora. Eu nunca pisei na casa do Então, pai dela, por que mãe que dela. você ameaçou a família dela? Eu não ameacei a família dela. Eu não lembro de ter mandado essa mensagem. Agora você não lembra. Movimento 145.2 dos autos. Tela do teu WhatsApp. Você e a Camila, amor. Cara, você acabou com minha vida. Eu vou jogar fora todas as suas coisas. E você vai pagar caro tudo que você fez. Você vai pagar com a sua vida ou da sua. Eu te odeio, cara. Me aguarde, cara. Isso não vai ficar assim, biscate. Vou bater aí nessa padaria. Você largou de mim. Mas aí você não trabalha mais. Nojenta, pilantra, falca. Quero meu dinheiro hoje até 4 horas. Senão vou aí na casa de vocês. Você lembra dessa mensagem? Você lembra de ter recebido do oficial de justiça uma notificação no seu WhatsApp, Edson, de que havia Não. sido... Eu não sabia que era o oficial de justiça. Eu tava no bar bebendo quando acho que me ligou, não lembro. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele, me perguntando o que era. Eu não sabia. Porque eu nem sabia que ela tinha feito medida protetiva, eu não sabia. Como é que depois disso você comentou no seu telefone com uma série de pessoas que você tinha sido... que ela tinha ajuizado uma medida protetiva contra você? Eu Como é não que você lembro. tá Eu dizendo não que lembro de sabia? ter feito isso. Eu não lembro. Tá no laudo do teu celular. Então. Você relata uso de entorpecente, cocaína, droga sintética e álcool. É isso, né, Edson? Uma vez procurou fazer tratamento? Não. Procurou ajuda? Médica? Ah, Psiquiatra? quem me ajudava era minha patroa, que me levou para uma psicóloga, mas eu não procurava, tinha vergonha de procurar ajuda. Quantas vezes você foi psicóloga? 2 vezes. Uma vez você foi no médico psiquiatra? Não, Tomava remédio? tomava. Qual? Era uns remédios para dormir, para depressão que O eu pegava. nome dos remédios? Não lembro, senhor. Não lembro. Que frequência você tomava esses remédios? Todos os dias. Tomava esses remédios? Eu pegava um pouco no postinho, um pouco eu pegava com a receita. Aceitava esses remédios? Era a mulher do posto. Não lembra o nome desses Não remédios? lembro. Por que tempo você usou esses remédios? Bastante tempo. Era remédio para quê? Pra dormir, pra ansiedade, pra um monte de coisa. Até hoje eu tomo. Satisfeito, Celino. Com a palavra assistência. Palavra defesa. Defesa do Edson. Você confirma então que você achou umas mensagens no celular e por isso ficou com ciúmes dela, é isso? Isso mesmo. Esse rapaz ia lá na panificadora também. Isso. Você começou a trabalhar com quantos anos? Oi? Com quantos anos você começou a trabalhar?
Trabalhar faz desde... Você tem quantos anos atualmente? Hã? Qual é a tua idade agora? 34. Porque eu trabalho desde os meus 14 anos, já trabalho. 14 anos. Onde que é a tua cidade? A cidade é centro-oeste do Paraná, eu acho. Ah, daí você veio pra cá Eu vim pra cá pra trabalhar. trabalhar. Eu fui casado com a Bruna, né? Fui. Sabe que você soube que ela tá aqui, tá É, aqui em plenário, Eu vi. junto com a sua família? Aham. O senhor falou pro doutor promotor que o senhor lembra que deu uma facada primeiro na perna dela, é isso? Só isso. E a pergunta final, você tinha intenção de matar? Jamais. Nunca. Uma questão pelo conselho de sentença? Encerramos. Encaminhada a júri popular, como incurso nas ações do crime de homicídio, de forma tentada, qualificado por torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e também por descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas em outros autos. Instalada a presente sessão às 13h30, houve a instrução, debates, réplica e tréplica. Ao final do julgamento, em sala especial de votação, os jurados reconheceram a existência do fato, a materialidade, entendendo que a senhora Camila Martins de Souza foi atingida por diversos golpes de faca, causando lesões corporais, fato que teria ocorrido dia 26 de fevereiro de 2022, na panificadora Santinho, na rua Brasília de Tiberê. Reconheceram que o acusado Edson foi o autor dos golpes de faca, entenderam que ele tinha a intenção de matar, deixaram de absolver o acusado e reconheceram que o crime foi praticado por motivação torpe, em razão do denunciado não aceitar a decisão da vítima, não reatar o seu argumento, mediante ainda recurso que dificultou a defesa da vítima, entendendo igualmente que ocorreu no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconheceram ao final que a prática do crime também ensejou o reconhecimento do descumprimento de medida cautelar protetiva de urgência em favor de Camila e em desfavor do próprio acusado Edson. Assim, diante da vontade soberana do Conselho de Sentença, eu julgo então procedente a denúncia para condenar o Edson Marcos dos Santos nas sanções que passo a fixar breve resumo. A pena inicialmente fixada parte do mínimo de 12 anos, porém, não podemos aqui se deixar de ressaltar que as consequências do crime foram graves. A vítima foi atingida em diversas partes do corpo, ostentando cicatriz significativa, precisando de verdadeiros cuidados médicos. Cicatrizes essas que efetivamente tatuam no corpo da vítima o trauma que ocorreu no seu próprio ambiente de trabalho. Razão pela qual a pena deve ser aumentada na sua fase para 14 anos. No tocante à segunda fase, métrica, o acusado ele é confesso, é um benefício, porém, não podemos esquecer que há duas outras circunstâncias a agravar a pena, razão pela qual há a compensação entre a confissão e uma delas e o reconhecimento da segunda como agravante, aumentando a pena no seu mínimo legal em 1/6, alcançando 16 anos e 4 meses. Ainda, a terceira fase dosimétrica ao reconhecimento de uma causa especial de aumento e uma causa especial de diminuição. A de aumento é o descumprimento da medida protetiva de urgência, razão pela qual a pena é aumentada em 1/3, totalizando 21 anos, 9 meses e 10 dias, porém diminuída em mesmo percentual de 1/3, e justifico essa diminuição pela quantidade de golpes e locais em que a vítima foi atingida e pelo instrumento utilizado para a prática delitiva que demonstra a proximidade com o evento morte. Então, a pena diminuída de 1/3, totalizando o seu final em 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão.
o regime inicialmente é o fechado, mesmo descontando da pena o total de 1 ano, 5 meses e 28 dias com o acusado encontra-se detido. Como eu falei, o regime é o fechado, é impossível a substituição de pena, medidas restritivas ou sursi. Permanece o acusado detido, não é possível o apelo em liberdade neste momento. E ao final, deixo de fixar a reparação mínima de danos, apesar do pedido feito pela Defensoria Pública, por compartilhar entendimento diverso, até porque não há notícia nos autos que não tenha sido, inclusive, pedido em momento, em autos diversos, a presente medida, o que reconfiguraria, inclusive, uma litispendência. Não há prejuízo à vítima, que poderá, com o trânsito em julgado da presente decisão, executar o título executivo e liquidá-lo na sua inteireza. Ao final do presente julgamento, ao tempo que peço que o cartório registre a sentença, dou as partes por intimadas, a sentença é publicada, e agradeço as palavras endereçadas a esse magistrado e a participação cidadã de cada uma das senhoras e dos senhores que impulsionaram mais um julgamento significativo para a nossa vida em sociedade aqui em Curitiba. Desejo um bom descanso e convoco a todos a comparecerem amanhã a um novo julgamento às 13h30. Bom descanso, Deus